Oi, C21. Vamos continuar nossa sequência de aulas. Nessa aula a gente vai falar sobre raízes exatas. A gente já conversou alguma coisa sobre raízes nos anos anteriores, mas sempre falou muito sobre raiz quadrada, né? A gente já sabe, né, que a raiz quadrada, ela é aquela em que a gente está procurando um número que, vezes ele mesmo, é aquele valor que está dentro da raiz. Então, quando eu tenho, por exemplo, a raiz do número 9, eu sei que o resultado disso é 3, pois 3 vezes 3 é 9. A gente está trabalhando sempre aqui em alguns conjuntos específicos, né? No conjunto dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais. E a gente só vai ter raiz quando ela for exata. Não existe raiz não exata. As raízes inexatas, elas vão compor um novo conjunto numérico, que é um próximo conjunto numérico, que é um conjunto numérico de números que não podem ser escritos na forma de fração. Esses números que não podem ser escritos na forma de fração, eles vão ser muito importantes esse ano, durante toda a C20. A gente vai trabalhar muito com esses números. O que eu preciso nesse momento? Que a gente aprenda a calcular raízes exatas de qualquer índice. Uma raiz ela é uma raiz quadrada quando não aparece índice aqui. Mas não aparecer índice é a mesma coisa que aparecer o índice 2. Certo? Aliás, uma curiosidade, assim, esse símbolo da raiz, ele é um símbolo bem recente. Ele foi usado pela primeira vez logo no início dos anos 1500, 1530, 1500 por aí, assim. E ele foi efetivo, ele era só uma coisa assim, como se fosse um R, sabe? R de raiz, de radix. E ele tornou-se esse símbolo bonitinho do jeito que a gente conhece hoje nos anos 1600 e alguma coisa. Quer dizer, ele é um símbolo bem novo. Apesar de ser um conceito bem antigo, o símbolo é muito novo. Então, assim, a gente sabe que a gente trabalha com raízes exatas. E que quando um número não tem raiz exata, a raiz não pertence a esses conjuntos. Né? Então, se eu quiser saber qual é a raiz de 100, raiz quadrada de 100, eu vou responder que é 10. Agora, se eu quiser saber qual é a raiz quadrada de 90, eu vou dizer que não existe no conjunto que eu estiver trabalhando. Né? Ou vou dizer que não pertence ao conjunto onde eu estou trabalhando. Certo? Ou não existe ou não pertence. Tanto faz. Não existe, não pertence. A gente já trabalhou com esses dois símbolos, né? Então, assim, como é que eu sei que uma raiz ela é exata? No caso das raízes quadradas, eu estou procurando um número que é elevado ao quadrado daquele que está lá dentro. Mas e quando eu tiver raízes de outros índices? Vamos lá. Vou só ajeitar aquilo ali. Raiz quadrada
índice 2. Mas eu posso ter raízes de outros índices. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Independente do valor que eu colocar aqui. Raiz cúbica. Raiz quarta. Raiz enésima. Acho que enésima é com S. E esse índice é que vai indicar o que eu preciso para saber se essa raiz é exata ou não. No caso da quadrada, eu preciso que o número seja um número quadrado. No caso da cúbica, eu vou precisar que o número seja um número cúbico. No caso da quarta, eu vou precisar que o número seja um número que foi elevado à quarta potência. Mas, a gente olhando para esses números, a gente não sabe, não vai decorar todos os números, não tem como decorar todos os números para resolver esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar um método para saber se esse número é quadrado, se esse número é cúbico, se eu tenho como extrair essa raiz, se eu não tenho como extrair essa raiz. E esse método é pela decomposição em fatores primos. A melhor maneira de resolver isso é pela decomposição em fatores primos. Então, o que a gente precisa? Lembrar quem são os números primos, lembrar como se faz essa decomposição para poder ver se a raiz é exata ou não. Eu vou dar um pause para vocês darem uma copiada nisso e já vou continuar porque é pouca coisa para anotar, né? Até agora eu só estou de falatório. Então, retomando, nós temos nosso conjunto dos números primos, né, que são aqueles que só dá para dividir por eles mesmos e por 1, os primeiros do seu tipo, e aqueles valores que eu comento com você sempre, que a gente tem que ter em mente, porque são os valores mais trabalhados. Mas a gente tem que saber também identificar se o número ele é primo ou não, se ele dá para dividir para alguém antes dele ou não dá para dividir para alguém antes dele. A partir disso, a gente tem que ver se a gente consegue ou não extrair uma raiz. Para ver se a gente consegue extrair essa raiz, eu vou mostrar para vocês a partir de exemplos, e a partir dos exemplos isso vai ficando mais fácil, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a raiz do número 196. Será que o número 196 tem raiz? Eu posso ir testando um número vezes ele mesmo, outro número vezes ele mesmo, outro número vezes ele mesmo, até chegar para ver se tem algum número que vezes ele mesmo seja igual a 196. Ok, não tem problema, posso fazer isso. Mas a partir de um determinado momento, e aí eu vou pegar alguns outros exemplos aqui, raiz cúbica de 64. Bom, eu vou ter que saber se existe um número que vezes ele mesmo e depois vezes ele mesmo de novo dá 64. Aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Eu vou pegar, por exemplo, a raiz quarta de 216. Desculpa. Raiz cúbica de 216. Ou a raiz quarta
de 256. Ou, sei lá, a raiz décima de 1024. Tem algum número que vezes ele mesmo 10 vezes. Ele vezes ele. Vamos lá. Ele vezes ele, 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 dá 1024. Já começa a ficar mais complicado de testar. Então, pensar nisso como decomposição de fator primo acaba ficando mais fácil. Por quê? Aqui eu preciso que o número seja quadrado. Então, vamos lá. 196. Ele é um número que dá para dividir por 2. Dá 98. Ele é um número que dá para dividir por 2. Dá 49. Não dá mais por 2. Não dá por 3. 4 mais 9 é 13. Não dá por 5. Não termina com 0 ou 5. Mas dá por 7. Que dá 7. E dá por 7. Que dá 1. O que está acontecendo aqui? Ó? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado consegue escapar de dentro da raiz. Porque a raiz é quadrado. 2 vezes 2. 2 ao quadrado. 7 ao quadrado. 7 ao quadrado consegue escapar de dentro da raiz. Porque é 7 ao quadrado. Então isso aqui ó, é como se eu tivesse 2 vezes 7... 14 ao quadrado. Propriedade das potências, ó. 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, se eu tenho potências de mesmo expoente, eu posso multiplicar a base. É 14 ao quadrado. É 14 vezes 14. 196 é 14 vezes 14. Então, a minha raiz é 14. Como a minha raiz é quadrada, eu peguei de 2 em 2. E essa é a pista. Se a minha raiz é cúbica, eu vou ter que pegar de 3 em 3. Se a minha raiz é cúbica, eu vou pegar de 3 em 3. Se a minha raiz é quarta, eu vou pegar de 4 em 4. Se a minha raiz é décima, eu vou pegar de 10 em 10. E se der para pegar, a raiz é exata. Se não der, não é. Aí não existe no conjunto que a gente está trabalhando, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 64, tá? 64, dá para dividir por 2, que dá 32, que dá para dividir por 2, que dá 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Eu quero de 3 em 3. 3, 3. Barbada. 2 vezes 2, 4. 3 número 2, peguei um 2. 3 número 2, peguei um 2. 2 vezes 2, 4. De novo, 216, dá por 2, 108. Dá por 2, 54. Dá por 2, 27. 27 dá por 3, dá 9. Que dá por 3, que dá 3. Que dá por 3, que dá 1. Olha só. Tem que ter ao cubo. 2 ao cubo, 3 ao cubo. 2 ao cubo, 3 ao cubo. 2 vezes 3 dá 6. Ah, é verdade, gente. Ó, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, vou até fazer aqui para vocês verem. 216. 6 vezes 6 é 6, é 216. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Raiz quarta de 256. Vou mudar ela aqui para cima, tá? Raiz quarta
de 256? Vamos ver. 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Ixi, já fiz. É por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Raiz quarta. Se é raiz quarta, eu tenho que pegar de 4 em 4. 4. 4. 2 vezes 2. 4 de novo. Tá dando para entender? Ó, raiz décima de 1024. 1024 por 2 dá 512. Por 2 dá 256. E aí, tudo de novo, ó. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tinha que pagar 10 para sair, ó. Ele é o 2 na 10. Ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, a minha resposta aqui é 2. O número que vezes ele mesmo 10 vezes é 1024 é o 2. É fácil extrair raiz. Claro que vai ter muito mais raiz que não é racional, que não tem como ser extraída, do que raízes que tem como ser extraída. Tá? Eu vou dar um pause e copia aí. E vocês vão começar com uma atividade bem simples. Tá? Só isso aqui. Só isso. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 25? Qual é o número que ele vezes ele dá 8? Ele vezes ele dá 125? Ele vezes ele vezes ele vezes ele dá 81. Vai lá, faz a decomposição, calcula, faz a fotinho me mostrando o que fez, me manda. Próxima aula eu vou dar uma avançada no assunto de raízes e a gente vai ver a relação entre raiz e potência, tá? Fico esperando por vocês. Até ao pause. Tchau, tchau.